E aí, o que vocês acharam da minha velha, na gravação dela? Marvada mulher bonita ela. Não adianta falar que eu sei escolher. Eu sou envolvido com os mais excelentes. Você da igreja, eu sou os mais excelentes irmãos, são vocês também. Eu sou chique, mas amém. Eu quero andar rápido com vocês, porque vocês me aborrecem, porque vocês me dão tempo, né? 5 minutos, senão ninguém vê. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou andar em 5 minutos. Tenho a proposta de ensinar vocês reis, os reis que existiram, reis, duas tribos. Primeiro, os reis que foram reis sobre as 12 tribos, depois a divisão, que houve uma divisão nessas 12 tribos, e aí então ficou 2 de um lado e 10 da outra. E aí então 2 se chama Judá e 10 se chama Israel. Vamos anotando isso para depois não se perder. Mas eu não vou entrar muito agora no específico. Eu fiz uma divisão aqui que a minha velha pegou caprichosamente, ela fez um desenho, eu acho legal. Presta atenção, o mundo diz de que o homem tem milhões, o homem de Neandertal, coisa e tal, não vale nada. Isso tudo é do homem, isso é ciência, isso não vale nada, não é a verdade. A verdade é que a história do homem é alguma coisa próxima de somente 6.000 anos. O que passar disso, o que fala de carbono 14, isso é o que for que você... Está tudo errado, tudo mentira. O que importa é que Deus diz. E o que Deus diz pela sua palavra é que o homem, a história do homem sobre esse mundo tem 6.000 anos. Esses 6.000 anos ele compreende desde Adão até nós. Você não entendeu? Desde Adão e até nós. Esses 6.000 anos eu quero dividir em 3 partes, que é isso aqui que eu quero mostrar para você. Esses 6.000 anos eu vou dividir em 3 partes. Então presta atenção. Olha aqui só. Tá vendo aí? Olha que legal. Olha que legal. Você tá vendo a minha mão aqui é Adão. Aqui é Abraão. A cruzinha, Jesus. E nós aqui nesse ponto. Prestou atenção? Eu dividi os 6.000 anos em 3 segmentos de 2.000 anos. E a história de Reis está no meio dos 2.000 anos do meio. Está vendo aqui? Está vendo? Está prestando atenção? A história do Reis é no centro, o segmento central também de esses 2.000 anos. Entenderam? Deu certo? A história do Reis é essa. Então, rapaziadinha, o foco nosso vai ser alguma coisa próximo de 600 anos, mais ou menos em 1150 a.C., a 600 a.C., que foi a deportação para a Babilônia. Nós vamos desprezar agora, nesse momento aqui, os primeiros 2.000 anos, que é de Adão até Abraão, e vamos desprezar também esses 2.000 anos, que é de Jesus para nós. Quero desprezar o que foi depois de Jesus, porque nós temos a palavra. E só para lembrar, o único meio que eu tenho de saber de todas as coisas de Deus é pela palavra. Não há outro caminho, não tem outro jeito. Então, vamos nos concentrar nesses 2.000 anos e mais especificamente nesses 600 anos do meio. Tá certo? Está muito compreendido. Eu queria que nós vamos começar pensando assim, a nossa história começa em 1 Samuel. Eu queria que você já desse uma estudada lá e começamos pela história de Ana, uma mulher sempre assim, mulher sempre primeira, mulher sempre chama atenção, puxa, mulher é melhor que o homem. A história de Ana é carregada, é riquíssima, é pesada de doutrina. Eu quero ver nesse tempo muito exíguo, muito pequenininho, nós vamos comentar a história de Samuel, a história de Eli, e ver cada um dos casos. Então, Ana, eu quero que você saiba, eu quero primeiro que você observe, eu quero que você sinta a aflição de Ana, porque Ana era estéril. Mulheres da Bíblia que só geraram por conta do milagre de Deus na vida dela. Ela era estéril. E ela correu atrás, buscou o Senhor, orou, buscou e fez um voto. E aí a coisa pega. Ela fez um voto dizendo assim: se o Senhor me der um filho, eu devolvo o Senhor, eu devolvo essa criança para o Senhor, para servir o Senhor por toda a sua vida. E não é que Deus deu Samuel, foi Samuel que Deus deu para ela. E olha, imagine o seguinte, eu quero só que você imagine isso, imagine você como mãe. Imagine que depois que você desmamou, o seu menino já está, como é que fala, desmamentado? Está lá, parou de mamar.
Aí, quando ele parou, ela pega ele e leva lá para Jerusalém, para Siló, leva lá para Siló, aonde estava Eli. E aí, então, acabou meu tempo. Eu queria que você mencionasse, que você estudasse isso, imaginasse a dor de Ana viajando para levar o seu filhinho pequenininho, me parece que até então era o único filho, para entregar na mão de um homem que se chama Eli. Tá bom assim, menino? Amanhã a gente continua de novo nessa historinha. Valeu, 1 Samuel 1. Não dá mais tempo, senão você não ouve, cara. Deus abençoe. Eu amo você. Caramba, você me aborrece mesmo, cara. Braço.